Fala, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais um dia de Maratona da Aprovação. Hoje falando sobre o sírio-libanês na melhor grande área que existe, que é a cirurgia geral. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lara Cochete, cirurgiã geral e cirurgiã de cabeça e pescoço, formada na UEL e na Santa Casa de Limeira, aqui em São Paulo, tá bom? Então, primeiro tópico importantíssimo para o sírio-libanês, trauma torácico, tá, gente? Vamos ver primeiro uma questão. Essa questão aqui caiu em 2021 no Sírio e ele traz pra gente um paciente jovem, sem morbidades, que desenvolveu um pneumotórax hipertensivo de natureza traumática. Então, ele já trouxe pra gente o diagnóstico, tá? Foi submetido imediatamente a uma descompressão digital no quarto espaço intercostal na linha axilar anterior, sob anestesia local, uma vez que a descompressão com agulha grossa não foi efetiva. Tratamento definitivo, e aí ele traz as alternativas. A gente tem que drenar o tórax pelo orifício usado na descompressão digital, a gente vai só observar, a gente vai fazer um raio-x e só drenar se tiver mais de 30% ali do pneumotórax residual, a gente vai colocar um pigtail, né, no segundo espaço intercostal, ou vai colocar no mesmo orifício o pigtail independente do pneumotórax residual. E aí, gente, o que você marcaria nessa questão do Sírio de 2021? Vamos revisar então um pouquinho de pneumotórax hipertensivo. Para quem não lembra, o pneumotórax hipertensivo é aquele acúmulo de ar sob pressão dentro do tórax. Então, o ar sai ali por, geralmente, uma lesão pleural, uma lesão até de parênquima pulmonar às vezes, sai para a cavidade pleural e não consegue sair. Não é um pneumotórax aberto, não é uma laceração torácica, e aí ele se acumula nessa cavidade pleural com muita pressão, empurrando tudo para o lado contralateral, tá bom? Então, o que vai acontecer no pneumotórax hipertensivo? Eu vou desviar o meu mediastino para o outro lado. Isso vai gerar uma compressão de todos os pulmões, dos dois pulmões, né? Tanto o ipsilateral quanto o contralateral. O ipsilateral está sendo esmagado ali pelo ar na cavidade pleural e o contralateral está sendo empurrado pelo desvio, pela pressão ali desviando o mediastino. Combinado? Além disso, os grandes vasos aqui do mediastino, principalmente as veias cavas, vão ser acotovelados, tá bom? Tanto a inferior quanto a superior. E o que isso vai gerar no meu paciente? Se o pulmão está comprimido, o paciente vai evoluir com hipóxia. Os dois pulmões estão comprimidos, ele vai fazer uma hipóxia e eu vou ter também um baixo débito cardíaco por conta desse acotovelamento, principalmente das veias cavas. Isso vai gerar a morte, inclusive com certa rapidez, do nosso paciente, tá bom? Então, como que é a clínica do pneumotórax hipertensivo? A gente tem esse diamante aqui do pneumotórax hipertensivo. Como que é? O paciente vai evoluir com uma certa instabilidade hemodinâmica, vai ter um desvio contralateral da traqueia. Então, lembra, o pneumotórax hipertensivo está empurrando tudo para lá. Então, a traqueia também vai para o outro lado, combinado? Vou ter também turgência jugular, lembra, as veias cavas estão acotoveladas, então eu vou ter dificuldade de retorno venoso e a jugular vai ficar turgente, as duas jugulares, tá bom? Também vou ter uma ausência de murmúrios vesiculares desse lado que está o pneumotórax e na percussão eu vou perceber um hipertimpanismo ou um timpanismo à percussão. Combinado? Então, esse é o diagnóstico do meu pneumotórax hipertensivo, que é clínico, tá? Clínico. Eu não preciso de raio-x. Se por um acaso alguém fez um raio-x e apareceu na minha prova esse raio-x é um pneumotórax hipertensivo. Percebam, eu tenho tudo preto no hemitórax acometido e tudo desviado para o lado contralateral, inclusive mediastino, grandes vasos, traqueia, tudo jogado para o outro lado. Daqui vocês imaginam que o pulmão está bem espremido aqui e o outro pulmão também está sendo espremido do outro lado. Combinado? Mas sempre lembrando que esse raio-x não deve existir. Combinado? Então,
Tratamento do pneumotórax hipertensivo. E lembrem sempre, quando a gente fala de trauma torácico, a gente precisa lembrar que existe um tratamento imediato e um tratamento definitivo para a maioria dos acometimentos no trauma torácico. Falando de pneumotórax hipertensivo, o imediato vai ser uma toracocentese descompressiva. Eu vou pegar o meu gelco e vou colocar no 4º a 5º espaço intercostal, na linha axilar média e a anterior. Entre a linha axilar média e a anterior, geralmente eles falam imediatamente anterior à linha axilar média, tá bom? Então, é no 4º e no 5º espaço intercostal. Por que eu estou ressaltando isso? Porque o ATLS, até a penúltima edição, né, ele falava no 2º espaço intercostal, na linha hemiclavicular, tá bom? Então, a gente fazia essa toracocentese, e eu cheguei a fazer essa toracocentese dessa forma, no 2º espaço intercostal, na linha hemiclavicular. Mas já na última edição do ATLS, eles já jogam para esse espaço, 4º ou 5º espaço intercostal, na linha axilar média anterior, tá bom? Então, é nesse espaço que a gente faz hoje em dia a toracocentese descompressiva. Coloca a agulhinha e resolve. Se não resolveu, a minha alternativa é fazer uma toracostomia descompressiva, que é chegar lá no 4º ou 5º espaço intercostal e fazer uma descompressão digital. Abre com o bisturi, coloca o seu dedo lá e alivia esse pneumotórax hipertensivo, tá bom? A agulha não foi suficiente, às vezes o paciente é obeso, às vezes o paciente tem alguma dificuldade nessa toracocentese, e aí a gente pode partir para descompressão digital, tá bom? E o tratamento definitivo vai ser justamente a drenagem torácica em selo d'água, que vai ser feita geralmente ali no 5º espaço, entre 4º, 5º, às vezes 6º espaço intercostal, na linha axilar média anterior, tá bom? Então, aqui a gente vai colocar o nosso dreninho. Isso é o nosso tratamento definitivo, exatamente no mesmo lugar que eu fiz a toracocentese ou que eu fiz a minha toracostomia descompressiva. Exatamente no mesmo ponto, tá bom? E essa era o X da questão. Para a gente lembrar o pneumotórax hipertensivo aqui, um resumão de pneumotórax hipertensivo, reconhecer a clínica. A gente tem que ver que esse paciente vai chegar para a gente com desvio da traqueia, vai chegar com timpanismo à percussão, turgência de jugular, hipotensão e ausência de murmúrios vesiculares na ausculta. E aí ele pode evoluir com um choque do tipo obstrutivo, tá? E no raio-x, que não deve existir, mas se por acaso aparecer um raio-x, a gente vai ter um desvio do mediastino e um hemitórax preto, porque tem ar nesse hemitórax, tá? E a conduta imediata vai ser a punção de alívio ali no 5º espaço intercostal, linha axilar média, ou alternativa, a toracostomia descompressiva. A definitiva vai ser a drenagem em selo d'água, tá bom? Então, a nossa questão trouxe para a gente justamente o pneumotórax hipertensivo num paciente jovem, tranquilo, que foi submetido a uma descompressão digital no 4º espaço intercostal, porque a toracocentese não foi efetiva. E aí ele pergunta o definitivo, o que eu vou fazer, gente? Gente, o que a gente vai fazer? Drenar esse tórax é a nossa conduta definitiva. Drenar o tórax pelo orifício usado para a descompressão digital, justamente ali no 4º, 5º espaço intercostal, na linha axilar média anterior, tá bom? Com dreno tubular de silicone, fazer a radiografia só depois da drenagem. Beleza. Na letra B, ele fala para a gente só observar. Eu fiz lá a descompressão digital e vou só observar e fazer raio-x seriado? Não, gente, não vai adiantar. Esse pneumotórax vai se recoletar e não vai tratar. A gente precisa do mecanismo do selo d'água, da drenagem torácica em selo d'água, para que ocorra efetivamente a drenagem desse pneumotórax. Na letra C, ele fala fazer um raio-x de tórax e só drenar se o pneumotórax residual for maior que 30%. Gente, no momento em que você fez a toracostomia descompressiva, a descompressão digital ali, não adianta, você gerou um pneumotórax aberto, tá? Você transformou o pneumotórax hipertensivo em aberto. Então, não adianta você querer tomar condutas conservadoras como se fosse um pneumotórax fechado, simples, que a gente pode drenar só se for maior que 30%. Tá? Você abriu esse tórax, tem uma comunicação com o meio externo, então não adianta tomar essa conduta.
Na letra D, ele fala de pigtail, na D e na E. O pigtail ainda não é o dreno escolhido no trauma torácico, tá bom? Lá na cirurgia torácica, a gente até tem bastante coisa sobre o pigtail, mas aqui no pneumotórax a gente drena com dreno tubular mesmo, tá bom? Então, a nossa resposta é a letra A. A gente vai drenar pelo mesmo orifício que foi feita a descompressão e depois fazer o raio-x para ver se o dreno está alocado corretamente, tá bom? Agora vamos entrar nas afecções benignas das vias biliares, nosso top 2 aqui no Sírio. A questão 30 de 2022 trouxe para gente uma jovem de 25 anos com IMC de 38, teve um episódio de pancreatite aguda grave durante a gestação, desencadeada pela tentativa de remover um cálculo de 1 centímetro no colédoco distal, através de uma papilotomia endoscópica com CPRE. Tinha colelitíase sintomática. O procedimento não teve sucesso e a paciente ficou internada por pancreatite aguda. Recuperou-se e a gestação chegou a termo, foi feito o parto e agora ela está no puerpério. Qual que é a conduta para essa paciente? A gente vai fazer uma colecistectomia, já aproveitar e fazer uma derivação biliodigestiva para tratar esse cálculo, uma nova CPRE com papilotomia tática ampla e retirada de cálculo. Na letra C, a gente traz uma colecistectomia convencional com coledocolitotomia e drenagem de Kerr. Na letra D, a gente faz a colecistectomia com coledocotomia e drenagem da via biliar por via laparoscópica. E na letra E, a gente traz uma nova papilotomia endoscópica com passagem de prótese biliar e colecistectomia videolaparoscópica. E aí, gente, o que a gente faz para essa paciente? Vamos lembrar de coledocolitíase, que é um tema que o Sírio gosta muito. Primeira coisa, a gente precisa estratificar o risco desse paciente ter uma coledocolitíase, um cálculo no colédoco. Alto risco é quando eu vejo esse cálculo no ultrassom, quando o paciente evolui com colangite aguda ou quando a bilirrubina total está maior que 4, junto com um colédoco dilatado maior que 8 milímetros. O risco intermediário é quando eu começo a ter marcadores hepáticos alterados, umidade maior que 55 anos e um colédoco dilatado. Baixo risco é quando eu não tenho outros preditores, beleza? Isso vai guiar as minhas condutas. Falando sobre exames de imagem na coledocolitíase, é importante a gente lembrar quais exames podem aparecer aqui se tratando de vias biliares de cálculo no colédoco. Nosso exame muito importante primeiro vai ser a colangiografia. Então, a colangiografia é quando eu jogo contraste ali na minha via biliar e eu vejo o contraste pintando toda a minha via biliar. Então, eu vejo o ducto hepático direito, eu vejo o ducto hepático esquerdo, eu vejo o ducto cístico aqui, isso aqui é durante uma colecistectomia, então tá aqui o dreninho, né, a sondinha tá dentro do ducto cístico para jogar o contraste, tá? Aqui o colédoco e aqui o duodeno. Então, a via biliar está pérvia, o contraste está passando por tudo até cair no duodeno, que é o lugar para onde vai as secreções biliares, tá? E aqui, ó, aqui a gente consegue ver uma coisinha diferente. Isso aqui foi uma colangiografia feita por um dreno de Kerr, né? Então, ela está vindo por via extrahepática ali, né? E a gente vê um colédoco bem dilatado e a gente vê bem aqui, ó, uma bolinha preta interrompendo a passagem, parcialmente, né? Porque ainda passa um pouquinho de contraste. Então, a gente tem um cálculo no colédoco distal, mas que permite a passagem parcial da bile ainda, tá? E falando de colangiografia intraoperatória, então, quando que eu vou indicar a colangio intra? Durante a minha colecistectomia. Estou fazendo a colecistectomia, quando que obrigatoriamente eu tenho que fazer uma colangiografia no intraoperatório? Se eu tenho risco intermediário para coledocolitíase, se eu tenho uma colangiorressonância ou um ultrassom endoscópico que não estão disponíveis, o colédoco maior que 6 milímetros, uma bilirrubina total entre 1,8 e 4, aumento do gama-GT e da fosfatase alcalina ou uma pancreatite biliar prévia. Combinado? Isso aqui, sim, é uma indicação que a gente já falou que a nossa paciente tinha, tá? E aí, na colangiografia intraoperatória, a gente pode ver ela normal, desse lado, o contraste pintando tudo, caindo no duodeno, ou ela alterada aqui, ó. A gente tem uma pedrinha, um sinal do cálice invertido, e a gente consegue ver um colédoco dilatadão e não tem contraste no duodeno. Beleza? Então, isso é uma colangiografia alterada. No Sírio, em 2022, eles trouxeram essa imagem pra gente. Falou que o paciente foi submetido a uma colangio intra
e veio isso. O que eu faço? Qual a conclusão do exame? Tá normal, tá, gente? Tá tudo bem, tá normal, o duodeno tá pintadinho, tá ótimo, beleza? Então, só seguir com a cirurgia de forma padrão, tá? A gente tem também o colangio-ressonância. A colangio-ressonância, ela é um exame que usa a bile de contraste, digamos assim, e a gente consegue estudar as vias biliares, inclusive aqui com vesícula biliar, antes de uma colecistectomia. Tá? E aí a gente pode ter, por exemplo, a presença de cálculos que a gente consegue ver nessa colangio-ressonância, tanto dentro da vesícula quanto no colédoco, ou a gente pode ver também a interrupção do contraste aqui, né? O contraste que seria a bile, beleza? A gente tem também um exame de imagem que é a CPRE, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, que é feita justamente por endoscopia. A gente chega por endoscopia lá no duodeno, a gente chega lá, faz a sondinha ali na papila, joga contraste e vê como que está essa via biliar. A gente consegue, inclusive, extrair cálculos, fazer uma papilotomia e extrair cálculos com a CPRE, tá? Então, no exame, na prova que pode aparecer, é isso aqui, o raio-x tirado na hora que o contraste foi jogado lá dentro. E a gente sabe que é uma CPRE porque bem aqui tem um endoscópio passando, essa jiboia gigante passando aqui no meio da imagem, é um endoscópio. Então, eu sei que esse é um exame de CPRE. E aqui a gente vê, inclusive, uma pedrinha ali no colédoco distal. Como que eu trato a coledocolitíase? Gente, a gente tem dois fatores importantíssimos que a gente precisa levar em consideração no tratamento da coledocolitíase. O primeiro é que eu preciso limpar a árvore biliar e o segundo é que eu preciso resolver a causa. Não adianta eu tirar essas pedrinhas se a vesícula continua lá soltando pedrinhas, né, infindáveis para esse colédoco. Então, eu tenho que fazer as duas coisas, combinado? Então, quais são as minhas opções de tratamento para a coledocolitíase? A gente tem, por exemplo, a CPRE e a colecistectomia. Essa CPRE é feita antes ou durante a colecistectomia. Quais são as indicações desse método? Primeiro, para diagnóstico. Eu não tenho muita certeza se tem cálculo, a CPRE vai lá, me mostra o cálculo e eu já trato. Então, pacientes com risco alto, intermediário de ter coledocolitíase, tem indicação de fazer esse tipo de tratamento. E aqueles pacientes que eu já tirei a colecistectomia, né, já tirei a vesícula, já fiz a colecistectomia e eu continuo fazendo coledocolitíase depois da cirurgia. Ou eu fiz ou tem cálculos residuais ainda lá, eu posso partir para uma CPRE, tá bom? Quais são as vantagens? É um exame minimamente invasivo, eu faço por endoscopia, evita a manipulação cirúrgica da via biliar, então tem um pouco menos de complicações. As desvantagens é que cálculos muito grandes, múltiplos ou intrahepáticos, eu posso falhar, porque esse é um exame distal ali no duodeno para o colédoco, tá? Não pode ser usado em pacientes que tiveram alteração da anatomia gástrica ou duodenal, por exemplo, aqueles que fizeram bariátrica, que fizeram Y de Roux, né? Por algum motivo a gente não consegue fazer a CPRE, porque o nosso endoscópio não consegue chegar lá no duodeno. E eu tenho de complicações da CPRE a pancreatite, a perfuração, sangramentos e colangite. Eu tenho que estar atento para isso. Posso também fazer uma alternativa que é a colecistectomia com exploração de vias biliares intraoperatório. Estou tirando a vesícula, já aproveito para explorar as vias biliares. Quais são as indicações? Aquele cirurgião experiente, que tem o material disponível, e cálculos no colédoco proximal, que tem grandes chances de falhar só com a CPRE. Então, eu vou lá, tiro a vesícula, começo a tirar, mas aí eu já consigo explorar a minha via biliar para retirar esses cálculos também durante a cirurgia da vesícula. Quais são as vantagens? Um único procedimento, já resolvo tudo. Tiro a vesícula, exploro a via biliar, tiro os cálculos num mesmo procedimento. As desvantagens é que tem uma manipulação cirúrgica da via biliar, isso aumenta um pouco mais os riscos e tem um maior tempo cirúrgico, o que seria só uma colecistectomia, virou uma colecistectomia com exploração de vias biliares. Quais são as complicações desse procedimento? Eu posso evoluir com uma estenose da via biliar, posso evoluir com fístula biliar e posso fazer pancreatite também, tá? Outra opção é eu fazer colecistectomia com derivação biliodigestiva. Quais são as indicações? Quando eu tenho múltiplos cálculos impactados, quando eu tenho cálculos intrahepáticos e quando eu tenho cálculos primários que se formaram no colédoco. E aí eu posso fazer essa derivação biliodigestiva em que eu pego literalmente a via biliar e jogo no meu trato digestivo de uma forma direta, tá? Dessa forma, sim, uma derivação lá no intraoperatório. Minha vantagem é que eu tenho uma melhor drenagem a longo prazo. Qualquer cálculo que caia lá já vai para a via biliar, para a via digestiva ali
tá bom? Não vai se formar cálculos que impactam a minha via biliar. A desvantagem é que tem uma manipulação da via biliar e eu tenho de complicação estenose, fístula também, posso evoluir com colangite, beleza? Então vamos voltar para a nossa questãozinha do Círio de 2022. A gente tem aquela jovem que teve pancreatite aguda grave durante a gestação, aí a gente entra em desespero porque a gente não sabe lidar com gestante aqui na cirurgia, mas calma, depois ela tem o parto, corre tudo bem. Mas ela tentou tirar um cálculo de 1 centímetro no colédoco distal e não teve sucesso com a CPRE, por isso ela evoluiu com uma pancreatite aguda grave, melhorou, teve o parto. O que a gente faz agora para resolver esse problema dela? Na letra A, ele fala de colestectomia e derivação biliodigestiva. Eu não preciso fazer uma cirurgia desse tamanho nessa mulher, tá bom, gente? Não precisa fazer uma derivação biliodigestiva, a gente não tem nenhuma indicação, cálculos múltiplos, intrahepáticos, cálculos do colédoco primário, não precisa fazer, essa seria praticamente a última opção, tá? A mais invasiva. Na letra B, ele fala para fazer uma nova CPRE, fazer uma papilotomia tática e retirar o cálculo. Parece uma boa resposta. A gente tentar de novo a CPRE, é menos invasivo, parece bacana, mas, gente, faltou tirar a vesícula. Então, está incompleta essa resposta. Se eu não tiro a vesícula vai continuar fazendo cálculos e eu vou ter mais pancreatites. Eu não posso só ir lá e resolver o cálculo, tá bom? Na letra C, ele fala uma colestectomia convencional com coledocolitotomia e drenagem com Kerr. Gente, convencional, hoje a gente praticamente não faz colestectomia aberta, tá? A nossa primeira opção sempre vai ser vídeo. A colestectomia aberta é muito agressiva, a gente não precisa fazer isso, tá? Na letra D, ele fala que a gente vai tirar a vesícula, explorar as vias biliares e drenar essa via biliar por via laparoscópica. Perfeito, essa é a nossa resposta, tá bom? De preferência sempre por vídeo, a gente vai explorar as vias biliares e toda vez que a gente abre a via biliar, a gente precisa deixar um dreninho lá para não estenosar. Então, essa é a nossa resposta. Na letra E, ele fala uma nova papilotomia endoscópica para a gente tentar de novo a CPRE, que já falhou, com passagem de prótese. Não precisa de prótese nesse caso, gente. A prótese é nos casos de estenose, nos casos de tumores, tá bom? Não precisa de prótese para essa paciente. Então, a nossa melhor resposta, de fato, é a letra D, que a gente já resolve tudo no mesmo tempo cirúrgico e essa paciente evolui muito bem, tá bom? Vamos para o nosso terceiro tema, que é trauma abdominal. Em 2021, o Círio trouxe para a gente um rapaz de 23 anos que foi vítima de colisão moto versus auto. No pronto-socorro, ele tem uma via aérea pérvia e o exame pulmonar está normal. Frequência respiratória de 14, saturando em ar ambiente 95%, pulso de 120, tá taquicárdico com uma pressão de 10/6. Tempo de enchimento capilar de 3 segundos. A pelve está estável. Sondagem vesical com hematúria, Glasgow 14. E aí? Tem escoriações em tórax e abdômen e tem uma fratura fechada de rádio direito com pulso distal presente. Após reanimação volêmica, ele fez uma tomo de corpo inteiro com os seguintes achados. Ele tem uma fratura de maxilar, tem um hemossinos, fratura dos 3 arcos costais inferiores à esquerda, hemotórax, uma lesão esplênica grau 2 e uma lesão renal grau 2, que justifica essa hematura que ele teve. Foi submetido a uma drenagem de tórax, saiu 200 ml de sangue, já recebeu 3 litros de cristalóide aquecido, então bem mais do que a gente deveria ter passado, já deveria ter iniciado uma hemotransfusão, né? Apresenta agora pulso de 100, PA de 11/8, melhor conduta em condições ideais. Quando ele fala condições ideais, ele quer um hospital que tem tudo, tá, gente? Em relação às lesões de baço e rim, e aí, gente, a gente vai embolizar essa lesão renal, tratar conservador a lesão esplênica, conduta não operatória na terapia intensiva, tanto do rim quanto do baço, uma cirurgia imediata para reparo das lesões, uma embolização das 2 lesões, uma esplenectomia, mas preservando o rim, caso não haja hematoma e expansão no intraoperatório. O que a gente vai fazer para esse paciente? Então, vamos falar um pouquinho sobre tratamento não operatório no trauma abdominal, porque o Círio e outras provas têm cada vez amado mais cobrar tratamento não operatório no trauma abdominal. E a gente precisa saber para as provas. Então, o tratamento não operatório vale para vísceras maciças. Esse é o primeiro conceito que vocês têm que ter. Fígado, baço e rim são os mais certos na bibliografia que a gente pode fazer tratamento não operatório. Lembrando, víscera oca, se eu tenho pneuma peritônio, eu vou ter que operar. Não existe tratamento não operatório para pneuma peritônio. Beleza?
Principal ponto que vai determinar o meu tratamento não operatório ou a minha cirurgia é a estabilidade hemodinâmica, gente. O paciente está instável com trauma abdominal, eu vou abrir a barriga dele, tá? Não tem para onde correr. Então, a estabilidade hemodinâmica é o principal ponto que vai me falar se eu posso ou não fazer um tratamento não operatório. E a ausência de sinais de peritonite. Peritonite é cirurgia, independente de onde estou. Se estou no trauma, se estou no abdômen agudo, peritonite é cirurgia, tá bom? Além disso, para eu poder seguir com o meu tratamento não operatório, eu não posso ter indicações precisas de laparotomia, pneu peritônio, peritonite, que a gente já falou, ou lesões associadas que necessitem de intervenção cirúrgica. Gente, isso aqui é importantíssimo a gente lembrar. O Círio já cobrou questões que ele falava, o paciente tem um trauma abdominal, de boa, tá tranquilo, dá para fazer tratamento não operatório, mas ele vai fazer cirurgia para outra coisa, ele vai fazer cirurgia para uma fratura, ele vai fazer cirurgia do crânio, do TCE dele. Gente, se ele vai passar por cirurgia, você vai abrir a barriga desse paciente, tá? Não adianta você falar, não vou tratar o baço, não vou tratar o rim, mas aí ele vai operar de outra coisa e ele pode descompensar, tá bom? Se ele vai operar de outra coisa, já aproveita e já opera da barriga também, tá? E aí, a gente tem que ter também ausência de condições clínicas que aumentem o risco de sangramento. Esse paciente não pode estar tomando anticoagulante, não pode ter coagulopatia, porque o risco deles sangrarem é bem maior. Então, não posso fazer tratamento não operatório nesses pacientes aqui. Combinado? Essas são condições ideais para a gente fazer o tratamento não operatório. Além disso, eu tenho que ter UTI, arteriografia e cirurgia, além de banco de sangue, prontamente disponíveis no meu serviço. Foi isso que ele quis dizer quando ele falou que o paciente está em condições ideais, tá bom? Então, a gente tem que ter tudo isso disponível. Agora, mas eu estou na UPA, que só tem eu e o raio-x ali do meu lado. Não tem nem cirurgião. Posso chamar, mas não tá tão disponível. Posso fazer um tratamento não operatório? Não, não pode. Tratamento não operatório, esse paciente tem que ter UTI, tem que ter arteriografia, tem que ter cirurgião, tem que ter banco de sangue, tudo certo e disponível para, se precisar, tá tudo ok para fazer o tratamento operatório, tá? Tenho que avaliar esse paciente com uma tomo com contraste endovenoso para eu poder, inclusive, quantificar e botar o grau dessa lesão intraabdominal que ele tem. E se tiver blush nessa tomografia, a gente pode partir para um tratamento endovascular, que é a embolização independente do grau da lesão, tá? Isso aqui é muito importante, está bastante na moda. Paciente que está estável hemodinamicamente, tem blush na tomografia, a gente parte para a arteriografia, independente se for grau 5, grau 2, grau 1, eu posso partir para uma arteriografia. Estável com blush, arteriografia. Nosso EBA, né? EBA. Estável com blush, arteriografia, para vocês não esquecerem mais, tá bom? Então, por isso que eu preciso da minha tomografia com contraste também, até para eu saber qual o grau dessa lesão, beleza? Então, vamos voltar para a nossa questão. A gente está diante de um paciente tranquilo, que tem hematúria, está estável hemodinamicamente, está de boa, tem fratura, tem hemotórax, mas resolveu tudo sem cirurgia, só drenou o tórax, né? E tem ali uma lesão esplênica grau 2 e uma lesão renal grau 2. Não falou de blush, né? A melhor conduta, qual seria nas condições ideais? Gente, tá muito na moda falar sobre tratamento não operatório. Então, sim, ele queria que a gente falasse que as duas são condutas não operatórias, observar na UTI, tanto do rim quanto do baço. Não vou fazer embolização em nenhuma, porque não tem blush. Se tivesse blush, eu poderia partir para embolização. Não preciso fazer cirurgia imediata, não tem nenhuma indicação de cirurgia nesse momento. E não vou fazer uma esplenectomia, porque não precisa, no grau 2 ali de boa, paciente estável, não precisa partir. Beleza? Então, a letra B é a nossa resposta correta. Levem esses conceitos, essas necessidades que eu preciso ter para fazer um tratamento não operatório, para vocês levarem para a prova, porque isso está caindo cada vez mais e o Círio adora. Tem questão que eles botam um pontinho ali que contraindica o tratamento não operatório e você não pode marcar o tratamento não operatório, tá bom? Mas aqui a gente não tinha nada que contraindicava, estava tudo em condições ideais, dava para fazer a condução não operatória. A letra B era a nossa resposta. Então, por hoje é só, gente. Um forte abraço e vamos junto para cima!